A graça não veio botar fim na lei, como esse povo está pregando. Porque de alguma forma eles acreditam que o maior vilão na Bíblia, depois do Satanás, é a lei. Esses caras batem na lei, falam mal da lei, atacam a lei, diz não, a lei era pesada, ela é difícil, ninguém conseguia obedecer, e Deus seja louvado, Jesus nos libertou da lei. Não, Jesus não veio libertar ninguém da lei. Jesus veio nos libertar do pecado. Há uma diferença gigantesca, abismal entre uma coisa e outra. Paulo escreve aos Romanos e a Timóteo e chama a lei de boa. Como é que nós vamos chamá-la de ruim? Mas quando a gente fala dessa evidente e inquestionável relação bíblica entre obediência e salvação, isso deixa alguns confusos. Eu já fui questionado várias vezes por pessoas que dizem assim, mas nós não somos salvos pela fé? Eu digo sim, é o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Vamos citar o 8 e o 9 junto. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, e a ênfase na fé para a salvação é inquestionável. Mas a mesma Bíblia faz uma relação entre fé e obediência. Não só entre fé e salvação, como vimos, mas entre fé e obediência. Em outras palavras, a obediência é uma expressão da própria fé. A fé, ela se expressa por meio da obediência. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ninguém é salvo por obras, ele está falando de obras como um substituto da fé. Tanto que ele vai incluir as obras da fé lá em Efésios 2. O problema é que normalmente a gente cita o verso 8 e o 9 e esquece do 10. No 8 e no 9, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Traduzindo, o que Paulo está dizendo na carta aos Efésios é que nós não somos salvos pelas obras, mas que nós fomos salvos para as obras, porque as obras acompanham a fé. Quem está entendendo? Tiago não está dizendo o que Paulo falou, ele está dizendo, você quer ter uma fé que não tem obras? Eu vou te dizer, essa fé é inútil, ela não vai produzir resultado, porque a fé bíblica, e ele vai argumentando com os textos bíblicos, ela tem que ter obras. Então ele não está falando de obras que substituem a fé. Evangelho de Marcos, no capítulo 7, dos versículos 6 a 8, nós lemos o seguinte, Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Em primeiro lugar, Jesus fala de um povo que honra com os lábios, mas o coração está longe. Qual a definição de um coração longe? Ele diz, vocês simplesmente me adoram em vão, porque ensinam doutrinas humanas, que são preceitos humanos, mas rejeitam o mandamento de Deus. Ou seja, vocês inventaram as próprias regras e respeitam elas, mas não obedecem os meus mandamentos. Ele diz, e você acha que porque me adorou está tudo bem? Ele está dizendo de jeito nenhum. Em outras palavras, está dizendo, mais do que adoração, espero de você obediência. Não, pastor, mas o senhor tem que entender que eu amo, Jesus ama. Então leva a sério o que ele mesmo disse, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele diz, sua forma de expressar amor não é apenas falando, é me obedecendo. E sabe, de alguma forma você vê que as pessoas tentam suprimir a obediência, relativizar a obediência no Evangelho cada vez mais. Eu fico pasmo com a quantidade de doutrina, se é que a gente pode chamar de doutrina, né, de falsa doutrina que vem surgindo, questionando e relativizando a obediência. Mas essa baboseira toda, a gente ouve o tempo todo em nome de uma pseudo-revelação. Qual o objetivo disso? Subjetivizar, relativizar ou suprimir a obediência, que é parte do cerne da mensagem do Evangelho, e por isso eu estou chamando ele hoje de o Evangelho da obediência. Nós precisamos entender o que é que de fato a graça veio fazer. A graça não veio botar fim na lei, como esse povo está pregando. Porque de alguma forma eles acreditam que o maior vilão na Bíblia, depois do Satanás, é a lei. Esses caras batem na lei, falam mal da lei, atacam a lei, diz não, a lei era pesada, ela é difícil, ninguém conseguia obedecer, e Deus seja louvado, Jesus nos libertou da lei. Não, Jesus não veio libertar ninguém da lei. Jesus veio nos libertar do pecado. Há uma diferença gigantesca, abismal entre uma coisa e outra. Paulo escreve aos Romanos e a Timóteo e chama a lei de boa. Como é que nós vamos chamá-la de ruim? Porque o povo está pregando uma graça que só perdoa pecado se você continuar pecando. E não é a mensagem bíblica. Jesus disse a essa mulher, vá e não peques mais. Só que honestamente, a maioria de nós pensa quando lê isso, impossível.
Mas peraí, só tem 3 possibilidades ou probabilidades lógicas para a gente tratar disso. Primeiro, Jesus mentiu para a mulher, trollou ela. Vai no Pex Mais, mas não é possível, ele está enganando ela. Isso cabe com a natureza de Jesus? Não. A Bíblia diz que ele é luz e nele não há treva alguma. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Então essa possibilidade lógica poderia caber com qualquer outro, mas não com Jesus. Ah não, pastor, não é que ele mentiu assim porque queria. Mas ele enganou sem querer, porque enganado estava, ele não conhecia bem a teologia, não estudou muito a Bíblia, então ele achou que falava certo, mas falava errado. Você está protegendo o caráter dele, mas desconstruindo a identidade. Ele é o verbo, a palavra encarnada. Se ele não entende Bíblia e teologia, quem é que entende? E se alguma coisa do que Jesus falou não é acurado ou preciso para a nossa fé, por que é que o resto seria? Então é tudo ou nada. Ou você pega o combo inteiro, ou pode jogar tudo no lixo. Então ele não mentiu, não enganou, e ele não estava enganado. Qual a probabilidade lógica que resta? Ele falou a verdade. Não, pastor, tá bom, eu entendo que ele falou a verdade, mas não é possível. Então a verdade não é bem verdade. E no mínimo, se isso não fizer dele um mentiroso, faria dele injusto, porque ele te dá um mandamento que você não pode cumprir, então ele é injusto. E Hebreus 6,10 diz que Deus não é injusto. Então só existe uma conclusão que você pode chegar: que ele não apenas falou a verdade, ele não está se referindo a algo que é impossível, pode até ser impossível para os recursos humanos, mas presume-se, evidentemente, que por trás do mandamento existe uma disponibilização de recursos que viabilizem o cumprimento da ordem dada. Nós precisamos entender que o significado mais recorrente de graça na Bíblia não é favor imerecido. Isso é parte da definição, mas está longe de ser a mais completa e a mais empregada. Ela é força capacitadora na Bíblia. Quando Jesus diz, vai no Pex Mais, ele está dizendo, não estou dando só uma ordem. Eu te darei recursos para que você possa cumprir a ordem.